Beleza, então acho que a gente começou. Vou pedir para todo mundo desligar os microfones agora, por favor. Desliguem, desativem os microfones, deixa só a imagem de vocês, tá? Só o rosto mesmo. E qualquer dúvida, que é melhor perguntar pelo chat. Se eu não responder, se eu não ver aqui, perguntam, vocês desativam o microfone, cada um por vez, e aí pergunta. Tudo bem? Então vamos lá. Vocês estão me ouvindo? Oi? Meu trem bugou. Pera aí que eu não consigo desligar, gente. O trem bugou. Foi. Não tô precisando ligar, fala que tá estragado meu microfone. Peraí, eu desativo você aqui. Pronto. Desativei. Pronto. Aí eu acho que sim. Então vamos embora, gente. Olha, a aula de hoje ela é relativa à nomenclatura e classificação das cavidades dentais, tá? E a primeira pergunta que eu faço para você, o que é uma cavidade dental? Né? Para começar essa aula e entender o funcionamento dessa aula, eu sempre gosto de pensar em cavidade como, inicialmente, como um buraco, um furo, certo? Então, cavidade é um buraco. Vai, Paulo, mas cavidade dentro do dente tem isso? Tem isso. Na verdade, você como dentista, inicialmente vai pensar em tratar essas cavidades, esses buracos que se encontram no dente, que são provocados por quê? Pela ação de um agente bacteriano, que no caso nosso aqui, especificamente da cárie dental ou do Staphylococcus, né? Vocês vão estudar a bioquímica dessa cárie dental aí nas dentísticas e até na aula de bioquímica mesmo, acho que vocês vão ter aí no Fundamentos Biológicos 2, eu acho. Tá? Então, a gente não vai afundar muito nesse assunto de cárie, mas eu vou explicar por que a gente estuda as cavidades dentais. O Diogo mesmo já falou na aula passada, ele começou a falar que quando a gente tem uma boca contaminada, cheia de bactérias, né, e nós temos sim um ambiente repleto de bactérias, um ambiente extremamente quente na temperatura do corpo, um ambiente extremamente úmido, isso é muito propício para desenvolver essa bactéria. E como a gente usa a boca para mastigar, o alimento que a gente mastiga, se a gente deixar ele acumulado na superfície dos dentes, é um bom alimento também para essas bactérias, que vão colonizar essa parte dental, né? E aí a colonização do carboidrato, transformando esse carboidrato em açúcar, gera uma fermentação da bactéria, que vai lançar um ácido no dente, na superfície dental, que a gente sabe que é extremamente dura, né? Nós temos esmalte, nós temos dentina, nós temos polpa, e a parte mais dura do dente é o esmalte dentário. Então, como é que a bactéria ela age em cima da superfície do dente? Inicialmente, ela começa nos lugares onde há imperfeições na formação do esmalte. Aqui no caso do nosso dente, aonde que tem, quais são as áreas mais imperfeitas dos nossos dentes para desenvolver esse tipo de bactéria? Principalmente aonde as cúspides se encontram. Elas não se encontram nos sulcos, então a gente tem regiões de sulco, que são a união entre uma cúspide e outra, né? E a gente tem sulcos na região vestibular do dente e também na região cervical do dente aqui, ó. Já falando, já usando o termo de nomenclatura, que é o assunto da aula de hoje, na porção cervical, se vocês acompanharem o cursor na minha tela aí, ó. Esse limite entre esmalte e dentina radicular ou cemento, né? Essa região de união entre um e outro também é um ponto muito importante de acúmulo de bactérias e de colonização bacteriana por parte da cárie. Tá? Então, aqui nesses lugares estão mais propícios a desenvolver, primeiro, uma colonização bacteriana, segundo, uma deposição de ácidos sobre o esmalte dentário, que é um tecido extremamente duro, né? Esse tecido extremamente duro recebe a ação desses ácidos, ele vai começar a se dissolver. É igual você já fez o teste, já fez a mágica do ovo, colocar vinagre na casca do ovo. Quem já fez isso em casa aí? Mas quando você põe vinagre em cima da casca do ovo, deixa 1, 2 dias ele aí, a casca amolece, não amolece? É a mesma coisa no dente. Tá? Então, quando a bactéria solta um ácido na superfície do esmalte, também cálcio, como na casca do ovo também é cálcio, né? Esse ácido vai atuar em cima do esmalte dentário, em cima do cálcio, e vai se dissolvendo esse cálcio.
e vai aprofundando, vai se dissolvendo, vai aprofundando, vai se dissolvendo, aprofundando. Então ele passa do esmalte para a dentina, da dentina para a polpa, e aí pode gerar um problema muito sério para o dente. Tá bom? Quando a bactéria coloniza e faz esse ataque sobre a superfície do dente, ela começa a criar pequenos poros, pequenos buracos na superfície do dente. Esses buracos são conhecidos como cavidades, tá? Eu vou passar o slide, deixa eu ver aqui, peraí. Então, o que é cavidade, gente? Eu penso aqui, um furo, por exemplo, na parede. Como é que eu conserto um furo na parede? Ou, principalmente, um buraco no asfalto? Né? Vamos pensar fisiologicamente o que é uma cavidade. Por que eu preciso estudar buraco em odontologia? Né? É muito simples. O pensamento também vai levar o pensamento da gente para o pensamento do dia a dia. Que é, por exemplo, você tem na sua casa aí, na porta da sua casa, um buraco. Causado por quê? Porque o carro passa em cima do asfalto, né? O asfalto é liso. Inicialmente ele é liso. O carro passa em cima do asfalto todo dia, o caminhão, o ônibus, né? Chove, quer dizer, sofre ação de temperatura, sofre ação de pressão. E aí esse asfalto, que inicialmente está liso, começa a rachar e a criar poros. Quando ele cria poros, ele começa a aumentar o tamanho do seu buraco e se transforma num buraco ou numa cavidade. Tudo bem? E aí, o que a prefeitura faz? A prefeitura vem dia a dia, às vezes uma vez por mês ou diariamente, vai lá e coloca aquela massa asfáltica em cima do buraco. Tampa o buraco. Inicialmente eles vêm, chega de manhã cedo, estaciona o caminhão lá, desce a massa asfáltica para o buraco, tampa o buraco e vai embora. Acontece que de tarde chove. E aí amanhã esse buraco começa a se dissolver de novo. E depois de amanhã ele vai ficar do mesmo tamanho e do outro dia maior ainda do que o buraco que ele tinha. Por que isso aconteceu, Paulo? Mas ele tampou o buraco, é? Por que isso aconteceu? Porque a massa asfáltica, ela precisa ter, dentro do buraco, retenção para ficar ali dentro. O buraco precisa ter um contorno adequado para segurar aquele material ali dentro. Um contorno adequado e uma profundidade adequada para quando você colocar material por dentro dele, esse material não se soltar, não se dissolver, porque ele vai sofrer sistematicamente a ação da temperatura, né? Nós temos dias quentes, dias frios, tem chuva, tem sol, vai sofrer a ação de mecânica por atrito do peso dos carros, do caminhão, ônibus que passa por cima. Então, de toda forma, quando a gente prepara, quando a prefeitura vai lá e de qualquer jeito tampa o buraco, ela só está tampando provisoriamente aquele buraco. Então, a ideia do nosso preparo dentro da boca, dentro do dente, dentro da superfície dentária, é exatamente essa ideia que a gente tem quando a prefeitura deixa o buraco tampado. Eu não posso simplesmente chegar na boca do meu paciente que está com uma cárie e tampar o buraco. Por quê? Porque se o buraco não tiver uma profundidade adequada, se o buraco não tiver um contorno definido, um contorno de forma que o material que eu coloque lá dentro vai parar lá dentro na pressão de carga mastigatória, tanto no sentido oclusal cervical, quanto no sentido de fora para dentro, alimentos pegajosos. Por exemplo, eu chupar um chiclete, tem uma obturação lá, chupa uma bala mais pegajosa, a pressão faz a de baixo para cima. Então, eu preciso fazer o meu buraquinho, a minha cavidade, ter um contorno adequado, uma profundidade adequada, para quando eu colocar o meu material lá, esse material tenha resistência mecânica, ou seja, tem uma espessura adequada para aguentar a carga, e resistência flexural, ele pode ter uma resistência para suportar essa dilatação que ele vai sofrer dentro da cavidade sob a ação de forças, e principalmente a ação de temperatura e umidade. A nossa boca é um ambiente contaminado, úmido e quente. Quando eu ponho lá qualquer material restaurador, resina composta, amálgama, qualquer um que seja, dentro da minha boca, eu tenho que pensar que esse material vai ficar lá por muitos e muitos anos. Como é que eu faço para ele se reter lá por muitos e muitos anos e não estragar? Porque eu tenho uma boca totalmente úmida, totalmente quente, totalmente contaminada por ação de cárie. Então, eu preciso preparar, criar forma, dar contorno para esse preparo, dar profundidade para esse preparo, criar retenções mecânicas dentro do preparo para quando eu colocar o meu material restaurador, ele tenha a melhor espessura e a melhor conformação dentro da cavidade, para não soltar ou para não quebrar.
É muito comum, você faz a obturação no seu dentista hoje, amanhã você morde, ela quebra. Então, de quem foi o erro? Foi seu que mordeu? Ou foi do dentista que não fez um contorno definido, que não criou uma forma adequada no seu preparo, que não usou o melhor material restaurador para fazer essa forma? Né? Então, assim, a ideia é sempre pensar que quando a gente faz um buraco na boca dos outros, ele não pode ser feito de qualquer forma. Ou eu não posso simplesmente tampar o buraco de qualquer forma. Eu preciso fazer com que ele tenha um contorno adequado, definido, né? Ele tenha paredes adequadas e definidas, tanto paredes no sentido lateral, porque agora você tem a estrutura dentária toda, né? De repente você faz um buraco dentro dela. Quando você faz um buraco, seu buraco tem, igual vocês estão vendo na figura aqui, ó, a setinha está apontando, o seu buraco tem paredes. Tem? E seu buraco tem uma parede também, que a gente chama parede de fundo. Então ele tem um fundo e ele tem paredes laterais. Eu preciso criar na minha boca a mesma coisa, um contorno adequado das paredes laterais e das paredes de fundo para suportar o material restaurador, reter o material restaurador e dar resistência mecânica para esse material trabalhar aí por muitos e muitos períodos de vida. Tá? Daí a importância dessa aula de hoje. Hoje a gente começa a falar um pouco para vocês de odontologia, do que vocês vão fazer como dentistas. Né? Ah, dentista quer dizer que o dentista é um pedreiro? Pedreiro, né? O dentista ele é um pedreiro altamente qualificado. Né? Por quê? Porque ele tem conhecimento de engenharia, de física, ele tem conhecimento de materiais dentários, ele tem conhecimento biológico dos tecidos que estão compondo. Então, é extremamente complexo. Nós não somos pedreiro, não. Nós somos pessoas altamente qualificadas que estamos estudando a melhor forma possível de se fazer um conserto em uma coisa que foi estragada por ação de cárie. E aí sim, ação de cárie, por quê? Porque a pessoa não cuida. Por que ela não cuida? Porque ela não escova o dente, não limpa os dentes, e esse dente vai sofrer ação bacteriana e, por fim, vai se deteriorar, vai se estragar ao longo da vida. Ou também pode ser um problema técnico, eu mordi numa pedra de feijão, um caroço de azeitona, quebrou o dente. Né? Então, assim, sem cárie, quebrou o dente. Pode ser também fisiológico, né? Mas, infelizmente, a gente tem que estar preparado, ou felizmente, né, a gente tem que estar preparado para poder assumir isso da melhor forma possível. Tá? Tentando trazer o maior benefício possível para o nosso paciente, mas com uma ciência, uma teoria e uma prática muito avançada. Eu preciso entender de tudo isso para poder fazer funcionar. E o primeiro passo, talvez a aula comece complexa, com tanta coisa que eu estou falando, se vocês não estão entendendo, por favor, me interrompam e perguntem, não tem problema nenhum. Nós estamos aqui para... Eu quis fazer essa live ao vivo mesmo, para a gente trocar essa ideia aí, tá? E vocês quiserem perguntar, perguntem. Mas é justamente para isso, para a gente poder fazer a melhor forma possível de vocês entenderem agora, começarem a entender realmente de fato o que é a odontologia. E uma boa parte da odontologia que chama odontologia restauradora. Nós vamos agora, a partir dessa primeira aula, conhecer os nomes das coisas, conhecer as formas das coisas, para poder entender melhor a evolução disso durante o tempo, para poder entender melhor como vai se comportar, como vai ser o nosso comportamento na hora de executar o trabalho na boca dos nossos clientes. Tudo bem? Até agora, tudo certo, gente? Alguma dúvida aí? Não? Diogo, tudo bem? Tranquilo? Gisela também? Vocês tudo podem, certo, professor. Qualquer hora que vocês quiserem me interromper, se eu estiver falando alguma bobagem, por favor, me ajuda. Pode deixar, professor. Tudo então, certo. Aqui, obrigado. Aqui de cara, eu já vou conceituar o que é uma cavidade na odontologia. O que é um buraco, então, na odontologia, gente? É um termo usado para definir a lesão ou a condição dental causada pela destruição do tecido duro. Essa destruição pode ser causada por cárie, por ação bacteriana, ou pode ser causada por trauma. Né? A gente pode quebrar um dente por trauma. Por exemplo, estou apertando o dente, ou mordi no caroço da azeitona, quebrei sem ter doença. Tá? Mas dentro dessa filosofia de fiz um buraco no meu dente, eu preciso pensar em como vai ser o buraco, como é classificado esse buraco. Esse buraco ele tem uma causa patológica, nesse caso, por exemplo, uma cárie dentária que está causando buraco, ou ele é um buraco feito pela gente,
para acessar essa cárie. É uma cavidade que a gente denomina de cavidade terapêutica. Vou explicar isso mais para frente, espera só um pouquinho. Tá? Mas, de forma geral, uma cavidade na odontologia é uma lesão provocada pela destruição do tecido duro. Tranquilo? Tudo bem? Por exemplo, nessa imagem aqui... Ah, não, peraí. Aqui eu já vou de cara no conceito de cárie dental. E aí? Ó, o que é cárie dental? É uma doença infecto-contagiosa. Peraí, Paulo. Quer dizer que a cárie ela passa de mim para o meu colega, do meu colega para o outro? Passa. Por isso você tem que tomar cuidado aí nas baladas, tá? Porque a cárie está passando aí, você não sabe quem você está beijando, não é? Toma muito cuidado em relação a isso. Então, é uma doença infecto-contagiosa causada pela fermentação e liberação de ácidos na superfície do esmalte dentina dental, né? Esse ácido vai dissolidificar a camada inicial de dentina e vai começar a provocar algumas lesões, algumas cavidades dentro do nosso dente. Tá? Então, a cárie dental pode levar à destruição de tecidos duros. Na maioria das vezes, ela vai levar à destruição de tecidos duros, né? Se ela for avançar, se ela tiver um estado ativo, né, ela vai avançar e vai, com certeza, infiltrar dentro do seu dente e provocar essa destruição de coroas aí. Tá bom? Aqui. E tá bom, Paulo. E daí? E o que isso tem a ver com nomenclatura e classificação das cavidades dentárias da sua aula de hoje? Qual que é esse assunto que você está falando aí? E daí? O que isso tem a ver? Bom, e daí é o seguinte, se eu mostro para vocês uma boca desse jeito, até hoje, o que vocês conseguem me dizer sobre essa imagem aí? O que vocês sabem até hoje dessa imagem aí? Vamos, agora eu quero que vocês respondam. Natália, responde para mim aí. Você olha para essa imagem, o que você vê aí? Cri, cri, cri. Eita. Vai, Sibeli, você está com a cara mais ligada aí. Cárie. Cárie, aonde? Nos molares. Qual molar? Fala o número. Ah, calma. Não, pode devagar. Pode ajudar a Natália, tá? A Sibeli, quem quiser. Nós temos cáries... Eu acho que esses dentes são descidos. Perfeito. É descida permanente. O Diogo já deu a dica. Tá vendo, gente, como é que começa a ficar complexo? Se você não sabe a nomenclatura, se você não sabe a classificação, você viaja. E agora eu vou afundar com vocês dentro dessa aula de nomes que vocês nunca viram. Então, quem perde, quem não assiste, quem não tem esse tempo de estar com a gente aqui, está perdendo uma coisa extremamente importante. E daqui para frente, se ela perder essa coisa importante, ela não vai entender mais nada. Porque eu não vou voltar falando que isso aqui é um primeiro molar descido ou um pré-molar descido. Vou falar número e face. Eu quero saber qual o número e qual a face. É o 30, é o 40, é o 50, é o 60, ou 70, ou 80. 80 e... Põe aqui, direito ou esquerdo? Esquerdo, certo? Esquerdo. É permanente ou descido? Permanente ou descido? Descido. Qual o número do lado esquerdo descido? 70? 74. 74, perfeito. Desse lado. Qual que é esse? É. Molar? Premolar? 84. 84. Perfeito. Esse? 83. 83. E eu pergunto, qual a face desse dente que está afetada por cárie? Oclusal? Face oclusal, perfeito. Todo mundo tá vendo? Oclusal. Parece que tem um pretinho querendo andar para cá, não tem? Parece que tem um pretinho querendo andar para cá, não tem? Sim. Então, a partir de hoje, a partir de agora, claro que a partir de antes, a gente já está falando isso antes com vocês, por isso que vocês começaram a ter a aula de morfologia e na hora de encerar os dentes a gente fala parede vestibular, parede lingual, parede mesial, parede distal. Por quê? Porque agora nós estudamos a face externa do dente até agora, nós estudamos as faces externas, cúspides, sulcos, face vestibular, face lingual, face mesial, face distal. E agora, quando
a cárie atua, ela faz um buraco dentro do dente. E essas paredes que estão afetadas, na hora que você vai passar uma broca para remover a cárie, também tem nomes. E a nomenclatura começa a ficar um pouco mais complexa aqui dentro. Então, daí a importância já de pensar no dente e pensar no número. Pensar na face afetada. Pensar nas paredes na hora que eu preparar e que eu desgastar esse dente para fazer uma obturação. Tá legal? Então, a gente precisa, nesse momento, a gente prestar bastante atenção em relação a isso. Tá? E qualquer coisa, me pare, me interrompa. Aí eu falo, pá, esse tipo de cavidade aqui é uma cavidade terapêutica ou patológica? E qual que é a diferença entre uma cavidade terapêutica e patológica? Gente, na hora que acabar o tempo, já vou abrir outra pasta, tá? A gente já continua na próxima. O que é a diferença entre uma cavidade terapêutica e patológica? A cavidade aqui, nesse caso, patológica, é uma cavidade provocada pela ação da cárie. Então, a cárie está colonizando o meu dente, está estragando o meu dente. Ela tem uma forma, para vocês olharem aqui, tem uma forma irregular. Tem uma forma de contorno irregular, tanto no sentido lateral, das paredes laterais, quanto na profundidade. Tudo bem? Aí eu pego e passo a broca no meu dente, peraí, voltei, e transformo a cárie, que não é a mesma imagem, tá, gente? Aqui já é dente permanente, se vocês olharem, vocês vão ver, né? E já transformo a minha cárie irregular, já dando contornos mais adequados. Tudo bem? Então, quando eu faço mecanicamente, por ação de uma broca, um contorno regular dentro de um buraco, eu chamo isso de cavidade terapêutica. Essa cavidade terapêutica, ela tem um contorno definido. Eu quero que ela seja quadrada, eu quero que ela seja retangular, eu quero que ela tenha uma expulsividade, eu quero que ela tenha uma parede de fundo lisa e reta, entendeu? Então, quando a gente atua com uma broca para criar um contorno adequado na obturação, removendo aquele tecido cavitário e dando um contorno correto, delimitado, a gente chama de cavidade terapêutica. Então, na odontologia, já começando a classificação das cavidades, a gente tem dois tipos. A patológica, provocada pela cárie, que tem um contorno irregular, contorno em profundidade irregular, e a cavidade terapêutica, que é quando a gente faz um acesso através de uma broca para tentar dar um contorno adequado, para que quando eu fizer a obturação, eu consiga aqui remover o tecido cariado completamente, criar um contorno definido para essa cavidade, tá? E criar uma retenção adequada para que o material fique por muito tempo nessa boca. Entendeu? Então, basicamente, a diferença de uma para outra seria essa. Tá? Daí, gente, e aí você fala assim, tá bom, Paulo, até agora tudo bem. E a nomenclatura que essa aula que você vai dar hoje não chama nomenclatura? O que na nomenclatura tem a ver com isso? Tem a ver que você sabe como é que chama essa parede aqui, de fundo? Você sabe como é que chama essa parede aqui, lateral? Então, a nomenclatura, o que é nomenclatura? O que é nomenclatura no conceito básico da palavra? Nomenclatura significa vocabulário, criar um vocabulário, certo? Então, eu preciso, dentro da odontologia, criar um vocabulário que eu possa conversar com os meus colegas sobre as coisas. Então, é um vocabulário odontológico que a gente vai utilizar para poder fazer, de forma mais adequada possível, esse contorno nas cavidades dentárias. De forma geral, o conjunto de termos específicos de uma ciência, arte ou técnica, usado por indivíduos da mesma área para a comunicação. Então, eu vou usar os termos de mesial, distal, vestibular, lingual, palatino, oclusal. Eu vou usar os termos da odontologia para conversar entre a comunidade odontológica, tá? E explicar as coisas da forma que a gente consiga todo mundo entender o que a gente está falando. Então, eu preciso sim entender como é que chama as coisas e como é que se classifica chamar as coisas. Por exemplo, eu sei que tem um ângulo, mas eu não sei como é que ele chama. Eu sei que tem uma parede, mas eu não sei como é que ela chama. Então, dentro desse vocabulário odontológico, eu vou criar termos para que a gente possa se comunicar da forma mais efetiva possível. Tá legal? Então, daí entra a aula de hoje, que é a aula sobre nomenclatura e classificação das cavidades dentárias.
Até aqui agora, gente, está tudo bem? Alguma observação, alguma dúvida? Não? Estou falando muito alto? Eu tenho essa mania de gritar. Parece que você... Tá tranquilo, gente? Como é que nós estamos de tempo? Deixa eu olhar aqui. Nós temos mais alguns minutinhos, tá? Eu vou continuando aqui, então, tá? Então, olha só. Aqui, por exemplo, quando eu falo em nomenclatura, neste dente que eu tenho aqui agora, eu tinha uma obturação, vocês estão vendo aqui, tem uma obturação, todo mundo enxerga, tá? Só que o que aconteceu com essa obturação? Eu, particularmente, acho aqui que ela não tem um limite adequado e nem uma profundidade adequada. Então, na hora que a pessoa se restaurou com esse material obturador, se você olhar por dentro do material obturador, você está vendo a dentina lá no fundo, que é amarela. Dentina, obturação, certo? Quando eu olho a obturação, ela está muito próxima da dentina, ou seja, a espessura dessa cavidade ficou muito rasa. E o material restaurador que ele utilizou para restaurar o dente, quer dizer, ele deu um contorno inadequado para o preparo, para a cavidade, e a restauração o material que ele usou para restaurar o dente ficou muito fino. A camada muito fina desse material, esse material não tem uma resistência mecânica ideal. Quando eu ponho pressão de carga em cima dele, é o buraco na porta da sua casa. Ele, com a chuva, com a temperatura, com a saliva dentro da boca, temperatura alta, mastigação em cima, ele não vai aguentar, ele vai quebrar. E foi o que aconteceu aqui. Então, o contorno inadequado desta parede de fundo, todo mundo enxerga o fundo, e dessas paredes laterais, que estão totalmente irregulares, fez com que a minha obturação ficasse fina e não tivesse uma retenção mecânica dentro do preparo, e aí ela quebrou. Tudo bem? E aí, o que eu faço aqui, Paulo? Dependendo do tamanho do buraco, eu preciso pensar em materiais restauradores adequados. Então, eu não vou tratar um buraco desse tamanho, que é pequeno, relativamente pequeno, tá? Uma cerâmica odontológica. Claro, eu posso, mas para me fazer cerâmica, o que eu tenho que fazer? Criar uma espessura maior de profundidade. Então, eu preciso desgastar mais dente. E aí, dentro do fundamento da dentística, ele fala desgastar o mínimo possível de dente. Mas o mínimo possível para que a gente tenha contornos adequados, profundidades adequadas, que a gente possa fazer a melhor obturação possível, que ela tenha uma previsibilidade ou uma longevidade maior aí dentro. Tudo bem? Então, aqui a gente pode fazer restaurações com cerâmica, mas, é claro, cerâmica é mais invasiva, eu vou ter que cortar mais o dente. Ou eu posso simplesmente restaurar com uma resina composta. E aqui a mesma coisa. Se você olhou a resina composta, tá bonito aqui, gente? Ficou boa essa resina? Ficou. Ficou? Ficou boa. Tá horrorosa. Não, tá É uma horrível. bosta isso aí, professor. Tá horrorosa. Mas olha só, ela tem um contorno definido, certo? Ela tem um contorno definido, tá? Ela só tá com uma cor ruim, ela só foi feita de forma inadequada. Mas olha para você ver, aqui já tem uma cárie, não é? Começou a desenvolver, aonde que desenvolve a cárie, gente? Geralmente ela começa aonde eu tenho uma deficiência de esmalte ou uma espessura mínima de esmalte. Geralmente aonde? Aonde as duas custas se encontram, nos sulcos e nas porções cervicais do dente ali perto da junção esmalte-dentina. Tudo bem? Estou indo para frente. Bom, entendemos então o conceito de cavidade. O que é uma cavidade? Entendendo para que serve uma cavidade terapêutica. Quer dizer, criar contornos adequados para que eu possa restaurar de forma efetiva. Tudo bem? Conhecemos um pouco o que é uma cavidade patológica, provocada pela cárie, contornos irregulares. Tá? Entendi que eu preciso fazer uma cavidade para quê? Para dar uma condição de um material restaurador estar presente dentro da minha cavidade e parar por muitos e muitos anos ali dentro. Tudo bem? Então, as cavidades começam agora a complicar um pouquinho mais. As cavidades são classificadas, tem alguns tipos, tá? E aqui eu já falei os tipos, já falei os dois primeiros tipos, que são as cavidades patológicas, ó. É uma cavidade com formas e dimensões irregulares, causadas pela destruição do tecido duro do dente.
Então, se vocês olharem esta imagem aqui, olha para vocês verem o nível desta pessoa, o nível de paciente que a gente vai atender no consultório da gente. Ela fala assim, poxa, Paulo, isso aqui foi você que fez ou foi a pessoa que deixou o pau comer e ficou assim? Agora você imagina, dentes anteriores, quer dizer, o cartão de visita da pessoa são esses dentes, e ele deixa chegar num estágio de destruição desse. Aqui a cárie já é tão profunda, se você olhar aqui, ó, que provavelmente já está invadindo lá na polpa dentária, né? Dando aquela condição que a gente chama de canal, tratamento de canal. É quando a cárie vai crescendo do